Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia da Mulher Maravilha brasileira. Sim, meus amigos, hoje é o dia da história da Yara Flor. Ela finalmente debutou nas HQs da DC e hoje vamos contar a primeira história dela. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! E pessoal, já vão deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Feito, dado o nosso recado, vamos agora para a história da Yara Flor. Começamos dentro da floresta amazônica, com a Yara Flor na espreita procurando algo. Em narração, é dito que a pessoa certa nasce na hora certa. E então, vemos que ela estava atrás dessa hidra e com apenas um golpe ela consegue derrotar o monstro. E enquanto ela mata o bichano, é contado que há muito tempo os deuses Tupã e Zeus se sentavam em tronos situados em locais opostos do planeta. E é só isso que ele sabe. E também é dito que a luta com a serpente foi um pouco anticlimática. Poxa, e aqui com uma página eu já gostei do que eles estão fazendo. Primeiro porque fizeram uma referência à mitologia tupi-guarani. E também fizeram uma referência à mitologia grega. O que afinal faz bastante sentido porque isso ainda é uma HQ da Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha é uma amazona, então faz muito sentido ter essa coalizão de mitologias dentro da história. E enquanto ela levava o corpo daquela serpente, uma maior aparece e com várias cabeças, tipo a hidra da mitologia grega, e ataca a Yara. A amazona brasileira se defende e fica chamando por Jerry, e se pergunta onde que ele está. Bem, o Jerry é esse Pégaso aqui, que tá bebendo aguinha tranquilamente. Ai, pior que eu ri disso. E sabe o que esse tipo de humor me lembra? Inclusive, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas esse Pégasus aí me lembrou o Pégasus do Hércules lá do filme da Disney. Aliás, prestem atenção no humor dessa história e me digam depois se no final vocês não acham que isso é uma história bem Disney. Por favor, comentem aí no final se vocês concordam comigo. Bem, a luta da Yara vai ficando mais intensa e ela cansa de gritar pelo Jerry e decide assobiar para o Pégasus aparecer. E ele vem na hora certa, resgatando a Yara do ninho das serpentes, e ela agradece a ajuda. E em paralelo a isso, a narração continua. É dito que o papel da Mulher Maravilha é de fazer a ponte entre os deuses e os homens, o que me lembra um pouquinho a função do Avatar. O narrador diz que essa Mulher Maravilha tem lá suas falhas, mas a questão é que ela veio numa boa hora. Cavalgando no Pégasus, ela consegue acabar com as serpentes. E nisso, a Yara vai até um riacho para se limpar e descansar. Então, ela ouve algo se aproximando deles. E aí, a gente tem a presença de mais uma entidade brasileira na história, a Caipora. Olha essa Caipora, que coisa mais fofa! Gente, é muita fofura para um desenho. Lembra que eu falei de lembrar a Disney? Vai dizer que isso daí não parece que foi a Disney que fez. E assim, pra quem não conhece, a Caipora veio da mitologia tupi-guarani e geralmente ela é representada desse jeito, como uma indígena criança com cabelo vermelho. Geralmente é desse jeito que ela é representada aqui na nossa cultura brasileira. Então eu acho que a Joelle Jones, realmente deu uma pesquisada, pra fazer jus à personagem que ela estava criando. A Caipora pergunta o que ela tá fazendo ali. E a Yara responde que está cortando o chifre daquela criatura para assim ir até o submundo de Hades e pedir o retorno da sua irmã amazona. E caso ele recuse, ela cravará o chifre no peito dele. E agora, quem será que ela tá falando? Será que é da Diana? Eu, na minha opinião, não acho que seja a Diana, porque teoricamente a Diana tá lá no fim dos tempos, conforme a DC tinha dito naquela linha do tempo. Então, deve ser uma outra amazona. Será que é uma amazona conhecida ou vai ser uma nova amazona? Contudo, a Caipora não está contente ali com a presença da Yara ali. Ela começa a levitar e está pronta para usar os seus poderes. Mas a Yara responde com uma boiadeira dourada
e facilmente laça a jovem. Nisso, a Caipora se rende fácil e diz que ajudará a Yara a chegar ao submundo do Hades, mas que lá não poderá levar o Jerry. Só que acontece que a Yara não confia muito nela, dizendo que a Caipora já enganou algumas vezes no passado, inclusive mandando um boitatá atrás dela. Poxa, eles não deveriam ter dito isso, porque agora eu fiquei com vontade de ver o boitatá numa HQ da Mulher Maravilha. Então, a Caipora literalmente rasga a realidade e abre um portal para ir até o submundo. E esse submundo parece muito uma estação de trem ou de aeroporto. E bem, a partir daqui a história fica bem focada na mitologia grega. Vocês vão ver. E lembram que eu falei que essa história se parecia uma história da Disney? É exatamente a partir desse ponto que eu tô falando. A Yara passa por um Cerberus, mas o cachorrinho está dormindo e não parece assim tão ameaçador. Ela começa a seguir um corredor tipo de aeroporto e se encontra com essa criatura, que não sei quanto a vocês, mas lembra muito o Stitch versão Dark. Ele fala uma língua desconhecida. A Caipora procura o cartão dela de deusa e bate um papinho com a criatura também. Só que por causa desse papo casual, a Yara vai perdendo a paciência. Com certeza você não esperava essa tirada cômica numa HQ da Mulher Maravilha, né? E principalmente porque no início da HQ ela tava cortando a cabeça de uma hidra. Foi uma mudança bem sutil de tom. Enfim, a Yara se cansa e tenta passar a catraca, mas não consegue. E isso a irrita ainda mais, e assim ela destrói a pobre da catraca. O Cerberus com isso quase acorda, mas volta a dormir e todos ficam aliviados. Bom, a duplinha consegue passar, mesmo deixando o recepcionista ali indignado. Elas atravessam aquela entrada e então chegam no que parece ser mesmo um aeroporto com vários destinos de quem já morreu. E a Caipora diz que esse local é uma espécie de limbo, na qual serve como um grande hub para levar as pessoas mortas de um lado para o outro. E assim, eu queria ressaltar que, embora não pareça muito, isso vem direto da mitologia grega. Só que aqui parece que eles fizeram uma sátira ao mesmo tempo que modernizaram a mitologia. Elas vão caminhando e a Yara acha tudo aquilo muito deprimente. E elas vão parar numa espécie de doca com uma super fila. Essa é a fila do barco do Caronte que leva as pessoas através do rio Aqueronte. E eu sei disso porque eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. E também porque eu joguei aquele jogo do Hades. Bem, acontece que tem a super fila. E a Yara fica ali esperando. As duas ficam na fila até que o Caronte cobra o preço para entrar na barca. Mas acontece que a Yara não tem dinheiro. A Caipora diz que pensou que a Yara soubesse que precisava pagar. Mas acontece que a Yara não sabia. Ai, a Yara realmente tem sangue de brasileiro. Até no submundo tem um brasileiro dando um jeitinho para não pagar uma conta. Impressionante. Bem, como o Caronte não recebe o dinheiro, ele manda a Yara pro final da fila. E claro, ela faz isso resmungando e xingando. Contudo, ela enxerga que na frente dela tem esse lutador de sumô com uma moeda, enquanto que a Caipora tá distraída. Então a Yara manda a Caipora calar a boca e pedir para ela ajudar a conseguir a moeda. E aqui eu até fiquei um pouco com pena da Caipora. Poxa, ela é uma deusa e a Yara Flor tá pedindo para ela calar a boca. Acho que esse diálogo foi um pouco exagerado, mas com certeza mostra muito da personalidade sanguínea da Yara. Então a Caipora usa o javali para atacar o lutador de sumô pelas costas. E isso faz com que ele largue a moeda e a Yara consiga roubá-la. O lutador de sumô, quando chega a sua vez, percebe que não tem moeda e fica irritado. E a Yara adora isso porque sabe que vai acabar lutando. E assim, ela usa suas boiadeiras para fazer uma mega confusão. A Caipora, na hora, fica preocupadíssima. E a Yara pergunta: o quê? E nisso vemos o Cerberus acordado e pronto para atacar a Yara, terminando aqui a história. E essa foi a primeira edição da HQ da Yara Flor, a Mulher Maravilha brasileira. E poxa, eu fiquei com um gostinho de querer mais, sabe?
porque a história foi muito curta. E assim, eu sei que isso deu polêmica, mas na minha opinião, eu achei muito bacana misturar mitologia grega com a mitologia tupi-guarani. E justamente porque essa é uma HQ da Mulher Maravilha. Não tem como, tem que ter mitologia grega. Não dá pra simplesmente ignorar que existe a mitologia grega porque elas são amazonas. Mas eu também confesso pra vocês que pensei que ia ter um pouco mais da mitologia brasileira. Acho que teve bastante coisa grega e pouca coisa brasileira. Mas assim, é só a primeira edição, não dá pra julgar tudo isso só por causa de 20 páginas. E assim, tudo que eu vi da HQ, eu vi como uma grande dedicação pra fazer a história acontecer. Essa história realmente foi feita do coração, assim, ó, não foi qualquer adaptação, não foi de qualquer jeito que eles colocaram a cultura brasileira. Claro, nem tudo é perfeito e de repente uma ou outra coisa ali dava pra fazer um pouquinho diferente. Mas, no geral, do jeito que as coisas são retratadas no Brasil, geralmente pelos Estados Unidos, eu achei que essa HQ realmente foi muito acima da média. A personagem Yara Flor lembra muito uma Diana de cabeça quente. E esse tom da história realmente acaba nos dando diálogos muito legais e divertidos. A dinâmica da Yara com o Pegasus e a Caipora achei que ficou muito boa e funcionou bem. E no geral eu achei a história muito boa, com alguns momentos bem sérios e outros momentos bem cômicos. Realmente ficou parecendo uma mistura de Dark com Disney que eu acabei gostando bastante. Enfim, essa daqui é só a minha opinião. Eu sei que vocês também têm a sua. Por favor, comentem aí nos comentários, porque eu tô bem curioso para ver o que vocês acharam da Yara Flor. Feito, gente, valeu! E essa foi a primeira história da Mulher Maravilha brasileira, a Yara Flor. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!